Olá, pessoal! Estou mostrando para vocês aquele shortinho que eu uso como referência quando eu estou adquirindo aqueles quilinhos a mais. Tá conta, né? Essa virada de ano aí, eu cheguei a comentar para vocês que eu comecei comendo coisas que eu não devia. Nada em excesso, mas um pãozinho, uma rosca, alguma coisa que, né, me fez inchar um pouquinho. Aí agora eu estou correndo atrás, né? Minha caminhada já retornei no todo ritmo, né, pela beira da praia, já iniciei a academia e já estou na suplementação. E eu quero falar para você, né, que também se perdeu aí nesse momento, para retornar. Nunca é tarde, né? A gente pode estar sempre resgatando aquilo que a gente já sabe que é o ideal. Sabe, hoje na minha caminhada, cada vez que eu caminho, eu tenho um aprendizado. E hoje eu tive mais um aprendizado. Fui caminhar bem cedo, antes das 7. E aí eu conheci uma pessoa, né? Nada é por acaso, nós não nos encontramos por acaso. E fomos conversando por um longo período. Eu falando para ela como eu estava me sentindo nesse momento, né? Como eu estava triste, decepcionada por eventos que aconteceram, né? Nos meus últimos meses e o quanto eu não acreditava que aquilo era possível acontecer. E aí, gente, foi incrível, porque, sabe, quando você encontra alguém que a pessoa passa para você aquilo que você estava precisando ouvir. Eu estou olhando meu braço aqui porque ontem eu fiz musculação e eu nem tinha percebido que altera, né? O organismo da gente sente diferença. Então, quando a gente passa por alguma coisa, às vezes a gente não tem a dimensão. Muitas pessoas me falaram: ah, não fica assim, você teve livramento. E isso me lembrou, há 4 anos atrás, que eu acredito que eu também tive esse livramento. Eu trabalhava no setor e eu convidei uma colega de trabalho para vir trabalhar comigo naquele espaço ali, porque estava precisando, né? Tinha vaga. E ela veio, trabalhou comigo poucos meses. E quando mudou a gestão, né, naquele período, ela ocupou meu lugar. Ela ocupou meu lugar, ela fez lá uma situação que ela ocupou meu lugar. Simplesmente foi isso que ela fez. Ela me lembrou agora até aquela situação da esposa do jogador, né, que criava a sobrinha, e a sobrinha virou a esposa e o jogador, né, dispensou a esposa, né? Então foi isso que aconteceu comigo. Eu coordenava o espaço, mudou a gestão e eu fui substituída pela colega que eu chamei para trabalhar comigo, né? Ah, isso tem muitos nomes, pernada, rasteira, né? N nomes. Mas na época eu fiquei muito decepcionada, porque eu já falei para vocês aqui, eu tenho o hábito de acreditar nas pessoas, porque como eu não faço com as pessoas esse tipo de coisa, eu acredito que a pessoa também não vai fazer comigo. Ilusão, né? Bobinha. Ah, você é uma bobinha, você acredita em todo mundo. Acredito em todo mundo. Mas ontem eu estava lendo na palavra que a gente colhe o que a gente planta. Eu tenho plantado
confiança, amor, credibilidade. E eu espero ser recompensado um dia, se aqui não na Terra, recompensado pelo universo, né? Pelas minhas boas ações, porque a escuridão, a treva, não gosta de luz. E eu acredito que eu vim nesse mundo para ser luz. Então, né? Espero receber muita luz na minha trajetória, por onde quer que eu vá, que se não for aqui nessa dimensão, que seja em outra, que seja em outro lugar, mas, né? Eu acredito nisso, que a minha colheita vai ser boa em algum momento, porque estou plantando boas sementes. Cada um vai colher de acordo com a sua semente. Eu sempre falava para meus alunos, se você planta abacaxi, você não vai colher morango. Então cada um faz conforme a seu plantio, né? E a sua colheita vai vir. E aí essa colega de trabalho, né, fez um contexto e ocupou o meu lugar, né? De uma maneira não ética, porque na minha profissão nós temos um código de ética. Então o ideal era uma transição ética, né? Era uma transição ética e tudo bem. Mas a maneira não foi uma transição ética. Eu ainda recebi um beijinho aqui, aquele beijinho que Jesus deve ter recebido de Judas. Ainda recebi um beijinho. Sem saber o que estava acontecendo e depois que eu fui entender a dimensão da coisa. E naquele período eu fui para uma praia que tem aqui, não nesse município, no município onde eu, né, também resido. E na época eu acampei, né? Tem um acampamento nesse lugar e estava assim, muito deserto. Durante a semana não tinha ninguém acampado, pessoal trabalhando. E eu resolvi acampar ali naquela semana, né? Na realidade eu fiquei uns 10 dias acampando. Foi início de janeiro, acho que foi mês de janeiro, mas durante a semana não tinha ninguém, estava bem vazio. Final de semana que o pessoal vinha mais. E aí, nesse período que eu estava acampando, eu tinha levado meu computador, né, meu laptop e notebook, né, que chama, laptop, notebook, cada época tem um nome, as coisas vão mudando. E era o notebook, então, eu acho que é o nome mais moderno que se dá atualmente também. E levei a palavra, fiquei ouvindo ali. Aliás, a palavra, né, já estava no laptop, então eu ouvia muito, eu lia muito e levei uma caixinha de som que eu tenho, com fonezinho que eu utilizava para dar aula. E ele podia colocar um pendrive, eu tinha um pendrive com muitas músicas, né, gospel, músicas evangélicas, que eu gosto de ouvir. E fiquei ouvindo, ia para a beira da praia, né, no mar, ali na beirinha, na areia, colocava um sombreiro, colocava a minha cadeira de praia e ficava ali ouvindo aquelas músicas, chorava, eu sou muito emotiva, chorava e orava e falava, Senhor, eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo? Chamei a pessoa para vir trabalhar comigo na fé. E a pessoa fazer isso comigo, assim, de uma maneira desleal, né? Ingrata, porque eu convidei a pessoa para trabalhar comigo. O colega do setor estava, uma das colegas, né? Foi ser avó, então ela foi cuidar da filha, a outra estava fazendo
um extra, não estava fazendo mais o período integral, e uma outra tinha pedido para sair, porque ela ia aposentar e ela precisava voltar para o setor de onde ela era. E aí fiquei naqueles 10 dias, tinha escrita até uma carta, né, para o secretário que assumiu na época, solicitando até a minha mudança de setor. Tem essa carta até hoje, eu só não protocolei. E aí eu fiquei ali orando, orava, chorava, ouvia o louvor. E eu falava, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. E a minha pergunta para Deus era, Senhor, eu não estou entendendo, o que é isso? O que está acontecendo? Eu comecei a pedir respostas a Deus. Comecei a pedir respostas, porque a palavra diz que Deus ouve a oração do justo. E eu não tinha feito mal a ninguém. Então eu comecei clamando, Senhor me responde, Senhor me responde. E fiquei naquela insistência por uma resposta. E um dia de domingo, depois de muito clamor, muita oração, eu encontrei um vereador recém-eleito na época e que estava ali em frente ao camping, né, conversando com as pessoas, fazendo a sua escuta, agradecimento lá pelos votos. E eu tinha no carro essa cópia dessa carta de solicitação para o secretário, porque inclusive o secretário que entrou, ele me deu uma chave para eu criar esse setor. Eu mudei de sala, a subsecretária assumiu, e ele me deu uma chave, ele me deu uma sala e falou assim, manda fazer a chave dessa sala e vai trabalhar lá. Aí eu falei, tudo bem. Na hora que eu estava abrindo a porta dessa sala, depois de ter feito a chave, a chefe do RH, né, que agora já saiu também, porque houve uma mudança de gestão, mandou me chamar. E quando ela mandou me chamar, ela veio comemorando, me devolvendo para o setor que eu tinha trabalhado e em que em 2010 eu tinha adoecido. Em 2010, eu já falei aqui que foi um período muito difícil para mim, e eu tinha adoecido nesse setor. Então, voltar para aquele setor onde eu tinha adoecido foi uma coisa assim que me deixou muito, né, triste. E eu falei, meu Deus, como que eu vou voltar para o lugar? E eu, na época né, que eu trabalhava nesse outro setor, eu era do pedagógico. Então, não era nem para eu voltar para esse lugar onde eu tinha adoecido, era para eu voltar para o pedagógico. E aí eu expliquei para a pessoa, eu falei, eu sou readaptada, eu não posso trabalhar em contexto escolar, porque eu adoeci, eu tive pânico, eu tive depressão, eu tenho um laudo médico e eu não posso voltar para esse setor. Mas a pessoa, ó, um RH nem levou em consideração o que um profissional concursado tinha ou que estava passando. Falei, meu Deus, a escuta, o ouvir o outro, o se colocar no lugar do outro, todo aquele trabalho que eu tinha feito nos últimos 2 anos que eu fiquei naquele setor, né, que foi implantado, não levar em consideração a história de um servidor. Então eu falei, meu Deus, coitado dos servidores, eu que trabalho ali dentro, que sou dali, estou passando por isso, imagina aqueles que virão. Então ela me devolveu para esse setor e foi por conta disso que eu entrei nessa oração, nesse período de entender o que estava acontecendo, porque eu falei para a pessoa e a pessoa não levou em consideração. E eu estava com essa carta no carro, né, que eu tinha escrito para o secretário, pedindo até para eu ser relotada, porque na realidade eu não era nem dessa secretaria, eu era de outra. Eu permutei na época, porque eu já era da área de educação, eu queria trabalhar, já fazia parte do sindicato, sonhava em ser um profissional da educação ali, mesmo anteriormente tendo sido professor, para levar a minha experiência e ter um olhar diferenciado, que algumas pessoas têm muito preconceito com relação ao professor, acham que o professor não quer trabalhar, né?
acho que é corpo mole. Não é assim, né, gente? Tem as condições de trabalho, tem todo um contexto. Então, quando eu encontrei aquele vereador, eu me lembrei daquela carta. E aí eu cheguei para ele e falei assim, muito simpático, né? Um vereador chamado Abu. Aí eu falei assim, Abu, ele não tinha sido candidato na época, né? Que meu candidato, mas eu conhecia. Então eu cheguei, né? Conhecia assim de nome. Eu virei e falei assim, Abu, eu tô com uma carta aqui pro secretário. Aí comentei com ele o que tinha acontecido, né? Rapidamente ali. Aí ele falou assim, eu vou pedir o secretário para atender o seu pedido, né? Que seria para voltar para a minha outra secretaria, porque eu vi que naquele lugar ali, né, os próximos 4 anos seria muito difícil trabalhar, até porque a pessoa não levou em consideração. Aí coloquei meu telefone, tudo, né, de contato. E aí, gente, por que eu estou contando essa história para vocês? Na hora que eu entreguei aquela carta para o vereador, eu senti que o meu peso tinha saído de mim. Eu senti uma leveza e eu senti uma resposta. Eu falo para uma amiga minha assim, Deus fala comigo. Aí ela fica assim, Deus desce e fala com você. Falei, não, Deus ele fala com a gente de diversas maneiras. Através de uma música, através de alguém, através de uma mensagem. E fala, gente, é só você estar atento à mensagem. Se você estiver atento, Deus fala com você de diversas formas. E então, quando eu entreguei aquela carta para ele, meu fardo ficou leve, porque eu entendi. Eu entendi. Deus falou comigo no meu coração. Eu não quero você no meio dessas pessoas. Eu não te quero no meio dessas pessoas. E foi, gente, um livramento tão grande que eu tive, porque os 4 anos que essas pessoas estiveram no poder foi péssimo. Não fizeram nada na secretaria, só atrapalharam. Até o auditório eles destruíram, onde as pessoas se reuniam. E aí eu entendi. Deus não me deixou naquele meio, porque eu gosto de realizar, eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar. O que eu tinha podido realizar na gestão anterior, quando o secretário anterior me chamou para implementar esse setor, para ouvir as pessoas, um tratamento humanizado, de escuta, eu não teria chance de trabalhar naquele período. A colega e uma outra depois que foram trabalhar dentro do RH, sem o sigilo, com ali a pessoa falando da sua questão e quem estava do lado ouvindo, porque, né, era uma sala ampla com divisória, e o que eu tinha pedido ao secretário anterior quando ele me convidou, eu preciso de um espaço onde eu possa ouvir o servidor, onde eu possa ouvir a pessoa, onde a pessoa possa chorar e que tenha o sigilo, porque o nosso código de ética diz isso, que é direito do usuário, ele tem que ser respeitado, ele poder falar sobre a história dele sem ninguém estar ouvindo, é o sigilo profissional. E infelizmente a colega foi trabalhar num local, para onde ela foi, que não teria esse sigilo. E era com horário marcado, agendado. No nosso setor, o secretário pediu o anterior para as pessoas serem atendidas. Então a gente abria de 8 da manhã, tinha dia que eu ficava até 7, 8 horas da noite, e ele ainda me falava, você não vai receber extra não, porque meu horário era até 5, 20 horas semanais. Mas era tão prazeroso ligar para as pessoas, ouvir as pessoas, marcar reuniões de escolas, de creche, quando estavam passando por alguma situação
que precisava juntar a equipe, que era prazeroso, que eu não via nem a hora passar. Eu nem via a hora passar. Então, quando eu tive aquela resposta de livramento, eu entendi claramente o que Deus queria me dizer. Foi muito claro para mim isso. E aí, por que eu estou contando isso para vocês agora? Porque hoje, na minha caminhada, eu recebi uma mensagem de Deus novamente. Recebi. Eu estava triste, eu estou em oração, eu estou lendo a palavra, eu estou pedindo a Deus respostas, eu estou conversando com Deus, né? Eu tenho clamado para o Senhor tirar do meu coração essa coisa ruim, essa mágoa da decepção, né? Que a decepção deixa uma mágoa, uma tristeza. E eu tenho conversado com o Senhor, tira isso de mim, Senhor, não quero isso para mim. As pessoas têm direito às suas escolhas. E o que eu posso fazer se eu não fui escolhida, né? Se eu me doei, se eu tive ali fazendo o que eu acreditava que era o melhor, se eu me expus, né? E se eu não fui a escolhida, se eu não fui valorizada, né? Se o que eu fiz não teve valor para quem eu fiz. E eu em oração, conversando com Deus, eu já estou clamando a Deus uma semana. Senhor, tira isso de mim. Senhor, por que de novo? Por que eu me decepciono com as pessoas? Eu já falei aqui que para esse ano meu alvo é não criar expectativas, né? E aí eu encontrei essa pessoa que não foi por acaso, que foi conversando comigo um longo período e ela me deu a resposta que eu precisava. Deus usa as pessoas, pode acreditar. Ontem à noite também eu abri um vídeo no Face e entrou para mim uma mensagem. Eu acho que o nome dele eu acho que é até Claudinei, uma pessoa que eu já acompanho em vídeo, não sei. Entrou, aquela coisa que entra e vem aquela mensagem. E ele falou assim, olha, eu estava jantando com os amigos e eu senti que eu precisava falar com alguém, que alguém precisava ouvir uma mensagem, uma resposta. E eu pedi licença à família e vim aqui para o carro gravar. E eu senti, gente, no meu coração ele falando comigo. Claro que outras pessoas também podem estar precisando dessa resposta, mas eu senti no meu coração naquela hora que aquela resposta também era para mim. Ele virou e falou assim, você que está em oração, que está pedindo a Deus, que fez seu melhor, que está fazendo e que você não está entendendo o que está acontecendo, por que você não está tendo a resposta? Por que não veio? Por que aconteceu isso com você? Você está se perguntando por que aconteceu isso com você? Por que aconteceu, Deus? E eu não estou entendendo. E aí ele foi e falou, Deus está te dando um livramento. Deus é o Deus do impossível. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas se Ele te tirou, se você não teve a resposta que você queria, é porque Deus está te tirando disso. Deus não quer você nisso. Não fique triste. Não se entristeça. Entregue na mão de Deus, que é o que eu tenho feito. Eu tenho falado, eu tenho postado no meu Face, que todo mundo já sabe a história qual é, quem já assistiu meus vídeos anteriores sabe. E eu tenho falado, Deus está nas tuas mãos. Deus é com o Senhor agora, não é mais comigo. A Bíblia diz, a vingança é de Deus, a vingança não é sua. Nada de se vingar, de ficar com raiva, de ficar... Nada disso. Deus é o Deus do oculto e do escondido. Nada fica escondido para Deus. Deus conhece os nossos corações.
E Ele sabe o que tem dentro do meu coração. E Ele sabe o que tem dentro do seu coração e do coração de quem me magoou, de quem me feriu, de quem roubou os meus sonhos, de quem roubou tudo aquilo que eu planejei, que roubou as minhas ideias. Pessoas soberbas, pessoas ambiciosas, pessoas invejosas, elas aproveitam a oportunidade porque elas são. A pessoa hoje me falou, dá o poder a alguém que você vai saber quem ela é. Dá o poder a ela. Então essas pessoas, elas não mudaram. Elas não mudaram, elas são assim. Elas aproveitam a oportunidade. São lobos em pele de cordeiro. Se passam como cordeiros, mas dentro ali, né, por dentro, o interior, a capa é de um cordeirinho, mas o interior é um lobo que está doido para devorar. Então, quando uma pessoa dessa passa pela tua vida e encontra em você bondade, humanidade, fidelidade, sinceridade, ela não sabe o que é isso. Então, ela se aproveita de você. Ela se aproveita de você e ela vai fazer aquilo que ela tem vontade. E aí, sabe o que a pessoa na caminhada falou para mim? Uma pessoa que eu conheci hoje, além de ter falado novamente que você teve um livramento, ela me disse, a energia das pessoas, aquele um com aquela uma, que se uniram contra você, a energia delas é igual. As duas ambiciosas, as duas que gostam da rasteira, as duas que gostam de poder, porque a primeira coisa que a pessoa falou para mim quando me conheceu é: eu faço questão de ser a chefe, eu quero poder. E isso me lembra, sabe o que, meu querido? Me lembra lá no início da história, que está até passando a novela. No início dos tempos, se você acredita, lá no início do mundo, quando Deus criou tudo lindo e perfeito, quem foi que se escondeu atrás de uma árvore, numa fruteira, né? Aqui nós estamos num pezinho, ó. Aqui nós estamos num pezinho de acerola. A palavra não diz qual é a fruta, né? A Bíblia não diz qual é a fruta. Mas atrás de uma árvore como essa, frutífera, ficou aquele anjo invejoso, que teve inveja do poder de Deus, do Criador, se escondeu aqui. Tinha uma cobra ali. E aí a primeira mulher, vendo a cobra com a linguinha para fora, achou que era a cobra que estava falando com ela. Mas não era cobra. Era aquele anjo invejoso. Aquele anjo invejoso que estava ali, soprou no ouvido dela que poder. Você quer o poder? Eu vou te dar o poder. Una-se a mim. Vem para o meu lado. Vem. Você comigo. Você vai ter poder. Você vai ser um Deus. Você vai ter tudo que você quer. E aí, ela se uniu. E a recompensa dela foi o quê? Perder a perfeição. Não foi por conta do fruto, não, gente. Foi por conta da ambição. Pessoas ambiciosas, que têm sede de poder, se unem porque pensam igual, de forma igual, e são iguais, e se unem. E aí quando a pessoa virou para mim e falou, a energia das duas pessoas que fizeram isso com você estava direitinho, e a minha energia
era de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de me doar, de doar o meu espaço. Um sonho de criar alguma coisa para fazer diferença na vida das pessoas, de mostrar para as pessoas que passaram o que eu passei, a dor que eu senti, que a vida continua e que a gente pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Não estava na mesma energia que eu. E foi esse aprendizado que eu tive hoje. Deus falou comigo através dessa pessoa. E quando Deus fala com a gente sente que o peso, aquele peso sai, fica leve. Jesus falou que o fardo dele é leve, para a gente não ficar sobrecarregado, porque é leve, dele é leve, ele ajuda a gente. Eu falei quando eu criei esse canal, que talvez não interesse a muitas pessoas, mas aqui eu estou registrando a minha história. Estou registrando o que eu passei, o que eu tenho passado. E pode ser que para alguém isso tenha valor. E a semana eu fiquei muito feliz com o comentário de uma pessoa muito especial para mim. Quando eu fiz o vídeo sobre o Caldeirão do Huck, o programa do Luciano Huck, que eu falei sobre o Frei, sobre a questão do negro, o negro tendo seu espaço na educação e sendo valorizado, e o preto, que as nomenclaturas mudam muito, a valorização do preto. E aí ele foi no meu Messenger e mandou uma mensagem tão bonita, porque o meu outro celular, que eu queria ler para vocês, mas o meu outro celular, ele fica pulando, ele acho que está sobrecarregado, então eu não consegui ler. Mas ele mandou uma mensagem para mim dizendo que adorei o seu vídeo, as suas palavras. Eu, enquanto uma pessoa preta, também passei por muita dificuldade por questões financeiras e pela questão da cor, da raça, Tive muita dificuldade, mas eu me sinto privilegiado porque, apesar dos preconceitos, eu ocupei o meu espaço na sociedade. E ele é um profissional excelente, é um profissional que ocupou o espaço com muita delicadeza, com muito amor, porque o que ele faz é com amor. É um profissional maravilhoso, saiu do local onde ele trabalhava agora, que fechou recentemente, já está em outro lugar. E eu conheço várias crianças que passaram pela mão daquele